Oi, pessoal. Então, hoje aqui com o nosso tarô da lua cheia, que entrou ontem à noite na fase cheia, no signo de Leão. Uma lua cheia aí importantíssima no ano, bombástica, digamos assim, porque a lua cheia sempre entra no signo que é o opositor, digamos assim, do signo onde está o Sol. Então, em fevereiro, agora, nós estamos com o Sol em Aquário e a lua entra cheia no signo de Leão. São duas forças muito grandes, Aquário e Leão, né? Juntas aí, se complementando e se opondo também. A lua cheia sempre clareia tudo, revela, né? Faz cair as máscaras ou ilumina tudo que precisa ser iluminado e potencializa muito as coisas todas. É um momento muito tenso no nosso planeta e, segundo os astrólogos aí, que eu digo para vocês e conto que eu leio e estudo muito, sempre trago uma leitura para vocês deles, um resumo. Uma das semanas mais tensas, talvez, do ano, do céu, porque existe agora uma coisa que chama stellium, que é quando mais de 4 planetas estão no mesmo signo. E são muitos planetas no signo de Aquário, mais o Sol em Aquário. Então, tudo que é do Aquário, da energia de Aquário, está muito potencializado, né? Revoluções, coisas do coletivo e essa coisa do Aquário, do futuro, do pra frente, né? Do humanitário, de ter que ver o todo, embora tenham os opostos aí perigosos, né, do egoísmo, do individualismo, principalmente com essa lua cheia em Leão, onde os egos todos ficam muito inflamados, é o sol brilhando, todo mundo quer ser o sol, né, quem tem mais Leão e tal, tá mais... Eu tô bem dentro dessa energia, porque meu ascendente é Aquário e a minha lua em Leão, então essa lua em Leão com o sol em Aquário tá mexendo com muitas coisas. Então, para começar, a lua cheia em Leão, segundo a Cláudia Lisboa, que é uma das astrólogas, né, maravilhosas que eu trago sempre para vocês, ela diz que essa lua marca um ponto de revelação, tempo de reconhecer o que for construído com esforço, constância e presença, e permitir que isso ocupe espaço no mundo, sem pressa e com os pés bem ancorados na realidade. Quer dizer, o leão, essa lua cheia em Leão é muito boa para as pessoas que têm dificuldade de se expressar, de colocar no mundo, para as pessoas que são tímidas, porque ela está iluminando a força do leão, do sol, para sair disso, para se expor. Mas aquilo do, como ela diz assim, se expor sem pressa, né? Devagar, com aquela serenidade de estar fazendo aquilo que tu sabe e usando o teu brilho, colocando o teu brilho de alguma forma para as pessoas ou no mundo, né? No eixo Leão Aquário, o convite é sustentar o próprio brilho com responsabilidade. E aí vem o desafio do ego, né? Que quando a gente se perde no nosso brilho, às vezes, ou principalmente em questões de espiritualidade, existe muito essa questão, né? Do ego crescer, eu sou muito espiritualizada e tal. E aí a gente tá numa cilada do ego sempre, né? Então, é hora de fazer o teu brilho ser sustentado com responsabilidade, fazer ele agir, mas com o pé no chão e com essa coisa do pensar no coletivo, né? Que essa força toda de todo esse aquário junto e de todas essas revoluções no planeta e as pessoas na rua e todo tipo de tensão acontecendo no nosso planeta tem muito a ver com esse céu também. A astróloga, que é maravilhosa também, que é esse as redes dela, né, a astróloga, ela fala então muito dessa parte assim dos conflitos do planeta, de todas as coisas que estão acontecendo e que podem acontecer e que vão acontecer esse ano pra gente, que eu sou mais do estudo da espiritualidade, da ascensão planetária, do tarô, dos arquétipos, como coisas terapêuticas, né? Porque eu sou terapeuta, sou psicóloga, então eu trago isso aqui para vocês porque são coisas que eu gosto também de ler e de estar entendendo antes de fazer o jogo do tarô da lua. Então ela diz assim, para completar, Cláudia Lisboa, não se trata de competir, provar ou performar, mas de habitar o próprio centro, reconhecer o próprio valor e dar visibilidade ao que já amadureceu no tempo certo. Essa frase resume muito isso, né? A lição dessa cheia em Leão, com todos esses planetas em Aquário, muito isso, assim, ó. Não é mais uma questão de provar nada para ninguém, nem de performar, nem de nada disso,
porque isso está causando desgaste, um equilíbrio energético que a gente não consegue mais sustentar. Então é tentar ficar no seu eixo, ficar no seu centro, né? E fazer com que as coisas que já estão maduras, que já foram organizadas agora, brilhem e saiam para fora e tu coloque elas para o mundo de uma maneira responsável e correta dentro daquilo que tu faz. Então a Cláudia Lisboa diz isso para começar. Fala que também que essa lua cheia, ela, quando a máscara cai, a vulnerabilidade vem à tona. Quer dizer, as máscaras caem nessa lua cheia muito, até porque ela tá cheia num signo solar, né, do sol, então é muita claridade com já a lua cheia, então muitas verdades vindo à tona, muitas coisas que a gente foi deixando, cobrando, né, resoluções, finalizações, e aquilo que a gente sabe que quando a gente vai adiando muitas coisas, às vezes o universo vem e nos atravessa para aquilo que precisa acontecer, aconteça. Ontem a Júlia Marie, que eu adoro, também colocou, né, que aquela do Guimarães Rosa é maravilhosa, né, que é o que tem de ser, tem muita força, então a gente não... o que tem de ser vai acontecendo e às vezes vai nos atropelando, porque a gente fica nessa coisa do controle ou do atraso para fazer as coisas, tomar as atitudes. Uma outra menina que eu vi agora, Lilian Barreto Astrologia, me achará. Eu gostei muito do que ela diz. Ela diz: 26 chegou forte e barulhento. Eventos intensos logo nos primeiros dias colocaram cada célula do corpo em estado de alerta. Então é isso, assim, ó, pessoas que vivem já que por N motivos, ou doenças, ou síndromes, ou quadros, ou TDAHs e outras coisas, ou como eu, fibromialgia e tal, num estado de alerta, na verdade todos nós estamos vivendo nesse estado de alerta um pouquinho, mesmo quem tá mais tranquilo e tal, porque as nossas células, primeiro que estão recebendo muita luz nova, muito plasma solar e tal, e porque tá muito tenso o que está acontecendo no nosso planeta e vai continuar acontecendo coisas muito grandes, muito rápido, muitas revelações assim vão vir em massa, mentiras que foram contadas durante séculos para a humanidade sendo reveladas e isso vai causar muita turbulência, muita, né? Agora entrou um barulho de onda do mar ali que eu tinha colocado, né? Em função do nosso dia hoje, lindo dia de Manjá. Mas como eu tô com o computador aqui no meio do mato para fazer esse vídeo, a internet vem e vai, então não tá funcionando o vídeo que eu coloquei ali com o som das ondas do mar. Mas então, pessoal, é assim, essa lua, né, ela fala que ela coloca o coração em evidência, revelando aquela faísca que sobrevive ao barulho, porque isso também é do leão, né, o leão é o sol, é o ego e é o coração também, essa força do coração do leão. Então, ele vem e se sobressai com o barulho das multidões que está aí na nossa volta, com esse monte de planetas em aquário. E aí ela diz assim, com 5 planetas no signo de aquário, o Sol nos atravessa com ondas de caos, irritação e revolta. Motivos para indignação sobram, tirania, arrogância, crueldades. E esse barulho intenso do inconsciente coletivo acaba por nos tirar o equilíbrio. O movimento de grupos defendendo causas tem um propósito legítimo e a participação consciente de cada um é o que permite virar esse jogo que hoje parece não ter regras ou ter regras muito injustas. Então, são todas essas características aí, né, pessoal, do aquário, e aí com a força dessa lua cheia em leão. Do outro lado desse eixo, a força, né, da lua cheia em leão, que reforça um retorno para si. É necessário ter um momento diário para silenciar o barulho externo e permitir a reorganização interna. Então, é aproveitar essa força do leão e não ir para nenhum extremo do sol coletivo no aquário ou do só eu no leão e só para ti e só manter a tua paz. Não, tá, essas duas forças estão pedindo esse equilíbrio, né? Então tem que guardar um momento para ti, tem que cuidar de ti com esse sol em leão para justamente resistir e ter equilíbrio nesse barulho externo imenso que tá rolando na nossa volta e que vai se ampliar esse ano. Esse barulho não vai diminuir, ele vai crescer muito ainda, né? Até depois as coisas se acalmarem, depois de muitas coisas que vão acontecer na Terra, revelações, quedas de governos, então é muita coisa, né? Acontecendo e depois é que vem
colocar tudo no lugar. Tem muito vento ainda, né, para soprar muitas coisas para depois a gente poder reorganizar as coisas. Então tá no seu centro agora, manter o seu centro e levar para o mundo aquilo que tu tem dentro de ti de alguma forma é uma maneira de ajudar a subir essa vibração. Ela vai falar muito aqui, né? Tem que recuperar o sentido de presença em seu próprio corpo e mente. Isso a gente fala em todas as semanas, em todos os vídeos, em todos os tarôs. É o que nos mantém agora com um mínimo de saúde mental, física, espiritual, né? Integral, saúde integral, né? Então, a presença esse é o resgate, é o pilar fundamental para a saúde mental e para a preservação da própria essência. O mundo se torna mais completo quando cada um ocupa o seu lugar de direito, agindo como soberano da própria jornada. Quer dizer, claro, né, pessoal? Aí eu sempre friso isso, que todas essas terapias e YouTube, todas essas coisas ajudam muitas pessoas, porque hoje muitas pessoas têm acesso. Mas as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que são milhares em todo o planeta, de todas as formas, né? Desde vulnerabilidade social, fome, miséria, a violência, a guerra civil se armando aí, e enfim, injustiças de toda forma, os seres humanos, os animais. Eu, da parte dos animais, nem consigo falar, nem tenho emocional para falar sobre isso. Então, ela fala muito da gente aproveitar essa lua, né? A luz de cada um precisa brilhar a autenticidade de forma serena. Isso é o que a gente quer, né? Para que a gente possa também lutar, né? Contra esses vendilhões do templo, que a gente está aqui como Jesus chicoteando os vendilhões do templo. Eles continuam querendo tomar a terra, tomar o mundo, terminar com o mundo. O pessoal aí mais da ciência diz que o relógio do juízo final começou a pitar, né? Que algumas pessoas dizem que a gente pode não ter nem dias de existência no planeta, daqui a pouco pode vir tudo abaixo, água, terremoto, sei lá, porque a gente atingiu o máximo do abuso com a terra, né? Então eu acredito numa outra vertente bem mais positiva e, na verdade, muito linda, assim, de exaltação daquilo que nos foi prometido pelo Cristo, né? Os mansos herdarão a terra não vai terminar, ela não vai acabar, ela não vai explodir. A gente até podia ter feito isso até 2012, mas 2012 foi um marco, existe aí, para quem acredita nas questões espirituais, né? Um contrato cósmico de que nós vencemos, nós passamos 2012 sem a Terceira Guerra Mundial, sem a destruição de todo o planeta ou da metade do planeta. E mesmo passando por uma pandemia, nós estamos aqui, ainda nós estamos aqui. Então, nós vencemos, vitória da luz, e agora são os últimos anos. E aí é aquilo que a gente diz assim, na última hora, quando os vendilhões do templo se veem encurralados, é que eles ficam mais doidos. E justamente nisso a gente tem as questões climáticas do planeta. Então, é muita coisa. Então, presença, aterramento, exercício respiratório, 5 minutos no mínimo por dia, para tu parar, acalmar tua mente, tentar entrar dentro de ti de alguma forma. Se tu não consegue fazer isso de uma forma meditativa, que seja, né, na contemplação da natureza, no aterramento ali, 5 minutos com o pé no chão, olhando uma árvore, olhando uma coisa de natureza, tocando numa coisa de natureza, respirando. Tu ficar respirando, só respirando, contando as respirações, conta até 10 e recomeça, conta até 10 e recomeça, tu já acalma a tua mente, já alinha o corpo, já acalma o coração, né? Tanto que para síndrome do pânico e ansiedade, coisas, essas técnicas todas são muito utilizadas, né? Para diminuir medicações e coisas assim, né? Respirar, calmar, tocar nas coisas, aterrar, ficar aqui no momento presente, né? Eu brinco, tenta fazer o que tu tá fazendo. Tá lavando a louça, tá lavando a louça, tá gravando vídeo, tá gravando vídeo, porque a nossa mente é tão maluca e pode com tantas ideias que tu tá aqui fazendo uma coisa e ela tá te mandando outra ideia lá atrás de algo que vai acontecer ou de algo que já aconteceu. E a ideia é que a gente consiga regular minimamente isso, até porque
a maioria das pessoas, talvez, com o que vem aí nesse ano de revelações e de acontecimentos planetários, vão ficar cada vez mais nervosas e desorganizadas. Então, a gente não só tem que ser âncora de paz, de luz para levar, para acalmar, como em alguns momentos com algumas pessoas muito desorganizadas, ou em situações muito difíceis, assim, ou abusivas, ou sei lá, que tu precisa sair, que tu precisa fugir delas ou tentar cortar. Eu li num meme, fazendo uma piada, agora tem que fazer a vaca, né? Que é fazer só hum. Ou como diz a Neva, quando uma pessoa te agride de graça ou faz uma coisa assim, compreender que todo mundo tá meio desequilibrado, mas olhar para aquela pessoa e dizer, olha, acho que tu não tá bem. Porque se tu tivesse bem, tu não estaria falando comigo assim ou não estaria me dizendo isso. E aí tu encerra aquele momento. Né? Não é não conversar. Não conversar é uma patologia social, muito masculina, principalmente na nossa sociedade, né? É saber deixar energias de raiva, de ira, de tensão, de ansiedade, de medo passarem, baixarem para depois conversar, para depois organizar as coisas, né, pessoal? Então, vamos aqui pro alguma outra coisa que eu separei para vocês antes de da Mulheres Lua, né, que também toda semana eu falo, né, eu sempre trago coisas dela maravilhosas. Então ela diz assim: fevereiro chegou e as redes entraram em alvoroço espiritual. Lua cheia, Iemanjá, eclipse, Netuno em Áries, cavalo de fogo. O que é isso, né, pessoal? Netuno em Áries, esse planeta super importante aí, né? Que entrou em Áries agora, depois de muitos anos em Peixes, e ele vai ficar em Áries até 2038, 39, e que é um planeta que fala de sonhos, de ilusões, de muitas coisas assim, de águas também, e ficou desde 2011 em Peixes, e agora ele muda e vai para um signo abruptamente diferente, né, que é a Áries. Então, para quem acompanha coisas de astrologia, eu mesma já falei um pouco sobre isso. Então, ontem teve a lua cheia, ontem também teve o ano novo chinês, né? Que é um ano do cavalo de fogo, para quem conhece um pouquinho do horóscopo chinês, os animais e tal. É uma data muito simbólica também de festividades nos céus do planeta e energias novas do ano, porque o ano novo gregoriano começou no dia 1º de janeiro, o ano novo chinês começou ontem, o ano novo astrológico começa só quando o sol entra em Áries, lá em março. Então são muitas energias todas juntas aí. E aí, o que ela diz, o que o Mulheres Lua diz? O céu, aqui está o ponto que quase ninguém está dizendo. O céu não cria caos, ele revela o que já estava mal elaborado. Perfeito, né? Isso também. Assim como a gente diz assim, um novo político fascista que surge, cria caos e estimula o fascismo nas pessoas. Não, ele mostra todos aqueles que já estavam ali guardados, né? E que aí tem alguém para dizer, esse cara, essa pessoa nos representa, nós também achamos isso. Então, ele revela, né? Esse céu, essa lua cheia, ela revela aquilo que já estava tudo nos porões, porque é aquilo que a gente está visando, a espiritualidade. Tudo que estava nos porões vai sair. Todo o lixo interno vai sair, toda a verdade vai vir à tona. Isso vale para nossa vida interna, pessoal, e vale para nossa vida pública, coletiva e aí do nosso planeta, né? Então, a lua cheia revela emoções, Iemanjá acolhe e ajuda a elaborar, eclipses iniciam processos, não resolvem tudo em um dia, iniciam processos. Netuno em Áries abre um ciclo de 14 anos dentro de um movimento de 165 anos, que é o tempo que ele leva para fazer toda a volta astrológica agora e voltar para Peixes. O cavalo de fogo é um símbolo cultural de impulso e movimento. Quando tudo vira portal, a espiritualidade perde o chão e vira ansiedade disfarçada de fé. Eu adorei essa frase dela, né? É um perigo que esse excesso de portais de acontecimentos e fora o que vai acontecer nos céus e o que está acontecendo ainda que a humanidade vai ficar sabendo,
que nós não estamos vendo o nosso céu como ele é, né? Nós estamos numa matrix que, por vários motivos, crenças, mentiras de quem tem o poder, né, da comunicação verdadeira com os céus, a gente não tá vendo a verdade. Então, quando a gente começar a ver a verdade do que acontece aqui, tipo, grandes revelações. Pessoal, tive que fazer um corte no vídeo aqui porque eu me empolguei. Eu sei que tem algumas palavras aqui que é legal a gente não dizer. Então, quando teve a grande revelação, né, sobre a igreja e o que era feito, né, aquelas coisas que começa com P e termina com ófilo, né, que começa com P e termina com dofilia, né, foi uma revelação, digamos assim, uma coisa bombástica para a humanidade. As coisas que vão vir por aí são muito mais bombásticas do que essa, né, então é um momento que tem muitos portais abertos, e aí essa coisa da espiritualidade vira uma loucura. Ai, portal disso, portal daquele outro, todo dia um portal. Cuidado. Essa é a mensagem já, né? Cuidado. Sente, né? Eu hoje é dia de Manjá, eu sou filho de Manjá, então, tipo, daqui de tarde eu vou lá no meu altar, depois vou colocar um videozinho do meu altar para vocês também, e dos rituais simples que a gente pode fazer hoje, né, para pedir o quê? Serenidade, clareza, porque tá tudo muito, muito agitado e tende a se agitar mais. Então, ela diz aqui, as emoções vão pedir expressão, tudo que foi silenciado quer voz, o que é excesso pede consciência. Não é só brilhar mais, né? A coisa do leão, do sol, do brilhar muito, mas sustentar quem você é quando a luz aumenta. Isso é muito legal, né? Porque a gente está muito acostumado a ser quando a luz baixa, né? Quando a humanidade está muito acostumada a ser, é a nossa zona de conforto, né? Mas quando a luz aumenta, o que tu faz quando a luz aumenta? Como é que tu faz isso com consciência, com responsabilidade, com serenidade? O dia de Manjá não é dia de pedir, é de acolher, cuidar, elaborar despedidas, as emoções profundas que vêm à tona para serem sentidas e não reprimidas. Então, é isso, né? As emoções precisam sair, a gente precisa entender elas, perceber elas, observar elas e ajudar a reorganizar e não se perder dentro delas. Então aí ela já vai lá na frente, 14 de fevereiro, que Saturno também entra em Áries, que é um outro movimento. Daí a gente tem um eclipse solar no dia 17 de fevereiro e muitos movimentos ainda que a gente vai falar mais pra frente, né, pessoal? E a astróloga que eu falei antes para vocês falou, né, que é uma semana que começa com a lua cheia, então Saturno e Netuno começam esse encontro histórico que vai acontecer aí deles dois em Áries. A lua cheia fala de liderança, autoritarismo, manifestações populares, egoísmo, cooperação, muitas tensões, muitas coisas acontecendo. Então, é tudo isso que a gente vem acompanhando, né? E vamos agora da gente, do pessoal, antes do tarô, né? Então, pessoal, para quem já me segue aqui, acompanha, eu sou a Lilian, eu sou psicóloga de formação, me formei em 2002 e já tenho aí 26 anos, eu digo, de clínica e de estágios, porque na minha graduação, 2 anos antes da formatura, a gente começava os estágios, era uma coisa bem diferente, assim, e fazíamos todos os estágios, né, obrigatórios, muito longos e tal. Então a gente tem uma experiência já aí no sair da graduação. Psicóloga social e clínica, eu fui sempre nesses 26 anos, sou ainda. E taróloga, terapeuta integrativa. Trago aqui para vocês o tarô da lua, toda semana da lua cheia, da fase da lua, né? As energias da lua daquela semana. O tarô da lunação também, que é cada lua nova, né? Que é o tarô para aqueles 28 dias daquela lunação nova que começa sempre com a lua nova. A gente teve a primeira lunação do ano agora. Então,
Essa semana é uma semana muito intensa, bem agitada, né? Porque com esse monte de planetas em aquário, e eles estão entrando em Áries, alguns se preparando. A gente aqui no Brasil tá às vésperas do carnaval, calor, já começa toda aquela agitação. Esse dia tão potente hoje, tão energético, que é o dia, né, da nossa mãe das águas, da nossa rainha. Então, para vocês que gostam, que acompanham aqui, curtam, compartilhem, para que eu possa ter mais inscritos, possa fazer mais coisas aqui com vocês. O tarô aqui, ele é um tarô genérico, digamos assim, para todos, uma mensagem para todos. Eu sei que toca muitas pessoas, até porque eu agora não tenho tido tempo, mas eu bebi de muitas tarólogas que fazendo o que eu faço agora antes, né, de estar aqui. E às vezes tem dias que as mensagens fecham muito, tem dias que parece que elas não têm a ver com a gente. E tá tudo bem, é um canal pra gente conversar sobre isso. Eu quero muito interagir com vocês, poder fazer live, ou que vocês, né, comentem aqui para eu poder ler os comentários, o que vocês acham, me mandem e-mail, que é o meu contato também para agendamentos de consultas individuais, que daí são consultas longas, normalmente quando é a primeira consulta, né, da pessoa, uma consulta longa. Depois, quando eu já conheço o cliente e tal, a gente vai fazendo outras consultas mais curtas, mas é um tarô completo daí, né, que abre muitas coisas com essa questão terapêutica, que é um tarô terapêutico, porque como eu sou terapeuta, as minhas ferramentas são muito essas para ler o tarô, os arquétipos, usar a minha intuição, usar, né, tudo que a gente sabe sobre o tarô, que é esse instrumento maravilhoso aí pra gente acessar o inconsciente, esse oráculo incrível, assim como o I Ching, que é um oráculo que eu sou apaixonada também, um oráculo chinês, que eu também leio lá desde menina, digamos assim, adolescente não, porque eu já tinha uns 20 e poucos anos quando eu peguei o I Ching. Mas então, pessoal, é muito legal a gente poder fazer uma consulta olhando com calma várias questões, né? Então, se tu curte, quer agendar uma consulta também, manda um e-mail. Eu também tô no Instagram e nas outras redes sociais, né? Só não tô no TikTok, porque eu não dou conta nem aqui do YouTube. E também o TikTok, para mim, é uma coisa muito acelerada. Eu me encontrei mais aqui no YouTube justamente pela questão do tempo dos vídeos e das pessoas que eu sigo e assisto no YouTube, assisto aulas no YouTube e uso muito aqui esse canal também. Então, pessoal, agora nós vamos pro tarô dessa lua cheia. Gratidão, namastê. Vai pensando aí no teu coração. Hoje eu vou trazer o tarô Wicca de novo, né? Que é aquele tarô que eu trouxe a semana passada, que é um tarô das bruxas wiccas, digamos assim, mas ele é um tarô de muita sabedoria, porque ali essa tradição wicca, né, assim como muitas outras celtas e enfim, elas, aquele tarô ali são arquétipos, são deuses da natureza, da espiritualidade, dessa alquimia aí da gente que precisa ser resgatada do nosso contato com a natureza, né? Eu sou muito apaixonada por Wicca por isso, porque os deuses são a natureza, né? São todos energias da natureza. Na verdade, nas outras religiões também. Agora pensei em Iemanjá, né? A gente tem imagens, mas são forças da natureza. Mas eu, por exemplo, que sou uma filha de Maria, uma mariana, que cultuo muito, né, a Mãe Maria, Jesus, toda a história deles aqui, que depois que eu começar a fazer lives eu vou contar um pouco para vocês também tudo que eu tenho aprendido nas aulas com a Neva da Semente das Estrelas, que realmente é muita coisa, muito conteúdo, ela é incrível, né? E eu já tô há alguns anos como aluna, então eu quero trocar muito essas coisas com vocês. Então, pessoal, hoje vão ser 3 cartas. Tu escolhe uma das 3 cartas do tarô Wicca e vê a tua mensagem, ou pensa em alguma coisa que tu queira que seja importante essa semana, né? Ou só uma mensagem para essa semana, para usar toda essa energia, toda essa força
da lua cheia em Leão, do sol em Aquário, né? Com o Aquário também é revolucionário, libertador, e para aproveitar para tentar ser cada vez mais tu mesmo e descobrir os lugares onde tu pode ser tu mesmo com responsabilidade. E assim a gente vai ajudando na ascensão da Terra. Gratidão. Então, pessoal, agora vamos para o tarô da lua cheia em Leão, que entrou ontem à noite, na fase cheia, no signo de Leão. Ela ainda está em Leão hoje, logo ela entra em Virgem, mas a característica da lua, né, é do signo que ela entra. Então, essa fase cheia tem essa característica de Leão e com a oposição do Sol em Aquário e esse stellium, que são mais de 4 planetas no mesmo signo, muitos planetas em Aquário. Então, muito movimentada, muito intensa, muito forte essa lua cheia. A lua cheia já é forte por natureza, né? Ela é plena, ela clareia tudo, ela traz coisas, emoções que transbordam, coisas que precisam vir para fora, que precisam vir à tona, que precisam ser iluminadas. Então, para quem acompanhou ali o vídeo antes sobre essas movimentações do céu, com mais um pouco de características de Aquário, de Leão, agora eu vou tirar 3 cartas desse tarô, que é o tarô Wicca. Depois, na hora da interpretação das cartas, eu vou mostrar o livrinho para vocês, que na verdade eu tenho um xerox, uma cópia, que eu fiz no ano 2000, eu acho, quando eu comprei esse tarô, que eu comprei só as lâminas e o livro, eu tirei uma cópia, um xerox. Então, pessoal, eu vou já tá aqui, né, dispostas as cartas. Quem tem me acompanhado já sabe que eu tenho feito assim. Hoje, nesse dia sagrado, né, todos os dias são sagrados e cada um tem as suas crenças, mas eu que sou filha de Iemanjá e eu sou batizada em 2 religiões, né? Eu sou batizada na católica, que é a igreja da minha mãe e dos meus pais, embora também não seja a única. Minha mãe também é uma terapeuta holística, embora não de profissão, mas de sensibilidade, mediunidade, também é reikiana. Então é um dia muito importante hoje, né, de louvar essa mãe aí das águas, essa mãe de todos os orixás, essa mãe que acolhe, que acalma, que pode ser serena, mas que também pode ser tempestuosa, né, como o mar, como as águas, e quando precisa, para defender os seus filhos. E hoje é um dia de muita gratidão, né, de agradecer muito e pedir só luz, que ela continue nos mandando a luz dela. Logo mais, em seguida desse vídeo, eu vou postar um vídeo com alguns rituais, pequenos rituais simples para quem quiser ainda fazer no dia de hoje, pro dia de Iemanjá. Então, vamos pro tarô da lua cheia, essa lua cheia em Leão, que entrou ontem na fase cheia e fica até o dia 8. Então, nós temos a primeira semana aí do mês de fevereiro bombando, né, nos céus, em tudo, por causa dessa lua cheia aí que abriu o mês. Então, pessoal, vamos lá, vamos concentrar. Eu vou acender um incensinho hoje de rosa branca. Eu sempre acendo um incenso antes de começar a gravar. Esse aqui eu deixei para acender agora, aqui no nosso jogo de rosa branca, para nossa mãe Iemanjá. E também é um aroma, né? Então, de serenidade aí, os aromas, as flores brancas são todas oferecidas para Iemanjá. Então, concentra, pessoal, hoje. Hoje nós vamos só numa sequência, 1, 2 e 3. E aí tu já sente no teu coração qual o número que tu vai querer, enquanto eu vou escolhendo as cartas. Vamos lá.
primeira carta, para quem for escolher o número 1. Segunda carta, para quem escolheu o número 2. E agora vamos para a última, para quem escolheu o número 3. Então vamos lá, pessoal. Vamos descobrir juntos quais são as cartinhas que saíram nesse jogo lindo de lua cheia, nesse dia sagrado, né? E de muita devoção. Então, nossa, para quem escolheu o número 1, achei que vir uma água muito forte. O cálice. Fertilidade. Água. Água e peixes. Aqui no dia de Iemanjá, o número 1. Eu sempre digo que para quem sente no coração, as 3 cartas podem ser para ti, para quem está vendo esse vídeo. Eu sempre escolho um número e sempre também bebo da energia das 3 cartas. Então agora, para quem escolheu o número 2, a espiral, atração. E para quem escolheu o número 3, nossa, amada, falamos dela na aula da Neva de sexta-feira. Shekinah, transcendência. Nossa, olhem só que jogo mais lindo. O cálice, fertilidade, a espiral, atração, Shekinah, transcendência. Esse é o lindo jogo do tarô Wicca, nesse dia de Iemanjá, para essa energia da lua cheia, que fica até o dia 8 de fevereiro. E hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês um tarô novo que eu comprei e não uso porque eu não estudei ele e a gente tem que ir estudando. Na verdade, a gente vai usando e vai estudando. Mas assim, eu sou muito apaixonada pela questão dos orixás, gostaria muito de estudar mais sobre. E eu comprei há muito tempo esse tarô dos orixás. E eu tiro, claro, algumas coisas para mim e leio as mensagens, tem muitos que eu não conheço. E o livrinho de interpretação dele é um livrinho pequenininho, então são mensagens bem curtas. Mas a minha ideia é estudar com vocês, trazendo para vocês. Então, eu vou iniciar hoje, nesse dia de Iemanjá, o tarô dos orixás. E toda lua cheia eu vou trazer o tarô dos orixás e vai ser um orixá que vai reger a nossa energia, né? Dessa lua cheia até a outra lua cheia. E aí a gente vai estudar juntos. Eu vou trazer para vocês as coisas que eu for estudando agora, na hora. Hoje realmente a gente tem aí uma biblioteca imensa dentro do nosso computador. Então, como eu já sou taróloga, para mim é mais tranquilo dar uma olhada na interpretação e sentir no meu coração também qual que eu acho que é a interpretação pra gente, pro grupo, pro coletivo, para quem tá vendo esse vídeo. E aí, esse tarô dos orixás, ele dura até a outra lua cheia. Então, pessoal, esse tarô dos orixás, ele vai durar até a próxima lua cheia. E eu vou trazer então pela primeira vez para vocês, é esse o tarô dos orixás. Eu vou escolher uma carta que vai ser o orixá da nossa lua cheia para essas próximas luas até a próxima lua cheia. Então, vamos ver.
eu não vou olhar, vou mostrar para vocês. Aqui, o orixá, vamos ver se é um orixá que eu já conheço ou não. Nossa, que lindo! Xangô Agodô. Então, pessoal, agora na interpretação das cartas Wicca, para quem escolheu o número 1, o número 2 ou o número 3, na sequência eu também vou trazer a interpretação da energia de Xangô Agodô, que foi o primeiro orixá aqui desse jogo, para os orixás que eu tô começando hoje, que vai acontecer toda a lua cheia, para ver a energia, a mensagem pra gente, para todo mundo que vê esse vídeo e que acessar essas mensagens. Então, vamos para a interpretação das cartas. Então, pessoal, vamos agora para a interpretação desse jogo, né? Eu mudei de cenário, compartilho sempre com vocês isso aqui, porque ficou muito quente lá de fora, né? Lá embaixo da árvore, tá muito quente de novo aqui no sul. E então a gente fez um jogo com o tarô Wicca, que é esse tarô aqui. E eu disse que eu ia mostrar para vocês no início da interpretação, né? Para quem tá vendo pela primeira vez, esse é o livro do tarô do baralho Wicca. Eu disse que eu tenho um xerox que já tá lá, podem ver que ele já tá esbranquiçado, pobrezinho. Então, pessoal, foi um jogo muito lindo, as 3 cartas muito conectadas com esse dia de hoje, com toda essa energia do 2 de fevereiro no Brasil, né? De devoção a Iemanjá. Eu tô lá com o meu altarzinho lá em cima, vocês podem ver ali, tem a Mãe Maria lá em cima, Iemanjá, Santa Sara, Nossa Senhora Aparecida ali e outros ali embaixo, ó. Então, pessoal, eu tirei 3 cartas hoje desse tarô Wicca, número 1, 2 e 3 hoje. Então, quem de repente porventura tá começando a ver agora o vídeo, escolhe 1, 2 ou 3, como eu sempre digo, pode ver todas as mensagens, gosta do tarô, na verdade todas as mensagens são para quem vai ouvir, para quem vai acessar. E primeiro para mim, né, que tô tirando as cartas, então sempre recebo as mensagens. E hoje foi lindíssimo esse jogo, porque é o jogo da lua cheia, que entrou ontem, a lua cheia em Leão, com o sol em Aquário. E hoje é o dia de Iemanjá, né, esse primeira manhã aí de lua cheia. E aí a primeira carta que saiu foi o Cálice, que é fertilidade. Então, a gente vai para a interpretação dessa carta, número 1, e depois o número 2, que foi a espiral, atração, e o número 3, Shekinah, transcendência. Então vamos para o cálice, fertilidade. Eu disse que tinha tudo a ver, essa aí é a primeira carta, que saiu uma carta de água, né? Um cálice ali com a água caindo nesse dia aí, um desenho de água ali, peixes, né? Nesse dia aí da mãe das águas, de todas as águas, mas das águas salgadas, né? Então, fertilidade, cura e harmonia. Os cálices representam o elemento água, sentimentos, emoções, aspectos psíquicos e intuitivos da vida. Eles também representam fertilidade em todos os níveis. O cálice é usado para celebrar a deusa. O mais famoso dos cálices é o lendário Santo Graal, que representa, segundo algumas, a linhagem sanguínea de Cristo e o útero. Então, pessoal, essa carta é muito linda, porque, como diz ali, para quem já ouviu essa história do Santo Graal e quem viu o filme O Código da Vinci, esses dias eu falei do filme e não lembrava qual era, e
E aí ali eles falam dessa questão. Eu sou, né, de uma linha da espiritualidade, estudo que nós acreditamos sim que a linhagem do Cristo continuou na Terra através da filha dele com Maria Madalena, que é Santa Sara, que está lá em cima. E Maria Madalena está ali embaixo, né? E então Maria Madalena era o complemento divino do Cristo e o Cristo o complemento divino dela, né? O feminino e o masculino ali. E se diz que, na verdade, o cálice, o Santo Graal em si não existia como algo físico, mas era o próprio útero de Maria Madalena, ou o útero de Maria, a representação do útero, porque o útero de Maria trouxe Jesus para a Terra, né? Esse espírito, Maria também um espírito iluminadíssimo que teve que vir para a Terra para receber esse avatar, esse Filho de Deus direto, para trazer essa mensagem amorosa pra gente, que a gente tá aqui, a Terra tá vivendo toda essa loucura porque não se aprendeu ainda tudo que deveria, né? Ao mesmo tempo, nós não nos explodimos, como eu falei ali, até 2012, porque muitas pessoas no planeta, na verdade a maioria das pessoas, tem uma vibração de querer paz, né? Querer paz na Terra, paz entre os povos, paz nas nossas vidas. E então isso é muito forte. E então ela representa, o cálice representa a deusa, a energia da mãe, do útero, da fertilidade. O cálice indica que está na hora de seguir o fluxo, de sentir que sua xícara está transbordando com dádivas que a água oferece. E olha que lindo, porque essa lua cheia também, cheia de dádivas e de possibilidades de cura com essa energia. Essa carta fala também das emoções, né? A água, e a gente tá falando da lua cheia, do tarô da lua, e a cheia, o transbordar das emoções, e muito de emoções que precisam sair para fora, para limpar, para transbordar, né? Então diz que é um momento de dádivas, de bênçãos, é uma carta de cura que sugere que chegou o momento de você deixar o fluxo da vida levar para longe de você emoções atribuladas e de prepará-lo para uma época de fertilidade e crescimento. A gente vem falando muito isso, né, das emoções atribuladas, de como fazer para acalmar nossa mente, nosso coração. Reflita sobre o que está contido no cálice de seu ser e na melhor forma de curar a si mesmo e aqueles que estão à sua volta. Tome nota dos seus sonhos e ouça o que a água tem para lhe dizer. Então, diz que também, se por acaso a tua pergunta ou a tua questão envolve uma criança, é uma carta muito positiva, de respostas muito positivas, de cura, né? Inclusive, essa carta saiu, acho que há pouco tempo, agora um mês atrás, em dezembro, num dos nossos jogos aqui também. Então, fala que tu também pode ter um cálice com cristais, com flores, com símbolos, né? Que tu pode fazer o teu próprio cálice para o teu altar, entender que tu é um receptáculo da graça divina, né? Que nós somos receptáculos da graça divina, assim como os úteros. E diz assim, para tu incorporar aquilo que tu gostaria de transformar, né? Trazer para ti aquilo que tu gostaria de transformar. E beber coisas em cálices também, né? É uma coisa que chama essa energia, que atrai essa energia da deusa, do feminino, dessa força aí, desse arquétipo, na verdade, que é o cálice, né, da humanidade. Até porque tem toda essa história aí das religiões que misturam muito, e mesmo muito antes ali, as bruxas, os celtas, as anciãs, as ancestrais aí, já tinham histórias com os cálices. Então, essa foi a interpretação para quem escolheu a carta número 1, o cálice, fertilidade. Agora, então, vamos para a carta número 2, que é a espiral, atração. A espiral. Ao longo das eras, a espiral sempre foi e continua sendo um símbolo universal de energia, movendo-se no sentido horário ou anti-horário. O padrão em espiral indica a atração ou a liberação de energias vitais. Presente em momentos megalíticos encontrados em todo o mundo, a espiral guarda segredos geométricos da criação. A dança da espiral simboliza a vida e a morte. A espiral indica que chegou a hora de prestar atenção no que você precisa nesse momento para elevar sua posição na vida.
tem de se libertar de alguma coisa para que possa atrair situações novas. A gente está sempre falando isso, né? Para colocar o chá novo na xícara, tem que tirar o chá que estava ali, né? Então, e o quanto a gente tem dificuldade, né, de se libertar de coisas e ficar nesse vazio que é entre tu te libertar de uma coisa e depois preencher com outra coisa, né, os nossos medos e tal. Então, encontre... ela diz assim, ao fazer isso, você cria um espaço interior que requer preenchimento. Esse vácuo pode conter qualquer tipo de energia, portanto, fique atento ao modo como vai preenchê-lo. E aí que tá. Quando fica o vácuo de algo que tu deixou para trás, ele tá vazio, tu tem que ver como que tu vai preencher, que nem a gente diz assim, do banho de sal grosso. Ah, o banho de sal grosso é maravilhoso, e eu faço sempre, hoje também vou fazer, mais do que nunca hoje, tá. Mas o sal grosso, ele limpa e ele zera a tua energia. Então, até onde eu sei, eu creio, o ideal é que depois do banho de sal grosso, a menos que tu vá dormir e no outro dia de manhã vá tirar do teu corpo o sal, o ideal é que tu faça o banho de limpeza de sal, depois tire o sal do corpo e faça um outro banho por cima, né? Que daí pode ser vários banhos. Banho doce, com ervas doces, com flores, com um pouquinho de mel para quem gosta. E aí cada um tem o seu tipo de ritual de banhos de ervas e de como quiser fazer, né? Mas então ele fala assim, esse vácuo, ele é nulo, tu tem que cuidar como que tu vai preencher ele até que as coisas novas entrem e ocupem esse espaço, né? Então, encontre a vida, encare a vida como uma dança do momento, uma combinação de ação e não ação, crescimento e repouso, e veja em toda a sua totalidade, como a roda cósmica da evolução. Olha, eu falando em ovulação, em vez de evolução. Então, pessoal, é porque essa carta é tão linda, eu sou apaixonada, e aqui ela tem um desenho, na verdade, de uma mulher ali, né, e aquelas espirais ali no centro do corpo, aquela serpente ali, que é essa energia. Inclusive a gente tem essas energias que se cruzam dentro do corpo, para quem estuda Reiki, chakras, sabe, né, que a gente tem, assim como a gente tem as energias do pai e da mãe cruzadas em espiral também dentro de nós, Kundalini, enfim, muitas coisas, e que essa força espiral tá junto, né? Então, ela diz assim, que a gente tem que entender esse abre e fecha da vida, digamos, e que esse é um momento de expansão, onde tu tá atraindo as energias que tu precisa, tu tá sendo olhado. Então, é o momento de tu mostrar as tuas coisas, né? Aproveitar esse momento energético de atração. Procure não rejeitar as coisas que você precisa, mas talvez não queira. E as coisas que você quer, mas talvez não precise. Nesse momento, você está chamando atenção. Eu achei o máximo essa frase, porque eu escolhi essa carta. E essa frase é exatamente sobre coisas que eu venho falando com os meus clientes, que são maus hábitos, né? Maus hábitos para o corpo, para o nosso corpo, alimentares e, enfim, vários outros. E do quanto a gente resiste, não só para coisas que são hábitos, né? Desde hábito que vira vício, café, chimarrão, cigarro, comida, sem falar de outras dependências, mas também situações que a gente não quer, tem medo de viver ou não quer desapegar, né? Então é aquilo, tu tem que ver coisas que tu tá precisando, independente se tu quer ou não aquilo, né? Tipo, domar esse desejo, essa vontade. E coisas que tu pode querer, mas que tu não precisa. E aí aproveitar esse momento, porque é um momento de expansão, abertura, né, com toda essa energia da espiral. E daí ela ensina um exercício de magia que é assim, sempre que você quiser se livrar de algo, mova-se em espiral por 7 vezes no sentido anti-horário, pensando naquilo que tu quer banir. Inclusive tem um mantra maravilhoso, tem uma música de limpeza que tá aí em todas as coisas da internet, eu acho, que é o vai banindo, né? Vai banindo, e depois tem uma versão que ela diz espiral, espiral. E esse é maravilhoso para limpeza, então dá para juntar esse mantra com girar 7 vezes no sentido anti-horário, pensando em coisas que tu não quer mais, que tu quer te libertar. E quando tu quer aumentar a tua energia ou atrair algo para ti,
né? Então, gira no sentido horário por 7 vezes, atraindo aquilo para ti, girando no sentido horário e atraindo aquilo para ti. Achei muito legal de passar para vocês esse exercício de magia que esse livro traz nas cartas, exercícios de magia. E aí as frases da carta: a mudança está prestes a acontecer, você está pronto? Liberte-se e deixe tudo para trás para se preparar para o novo. Então essa foi a interpretação para quem escolheu o número 2 da carta, a espiral, atração. E aí, pessoal, para fechar, né, a carta número 3 é Shekinah, transcendência. E vou dizer para vocês, essa carta é minha queridinha desse tarô, assim, e na aula de sexta-feira da Neva, que ela estava dando uma aula sobre as Morganas e energia feminina, uma aula que inclusive está aberta no YouTube, do Semente das Estrelas, para quem quiser assistir, né, um curso gratuito que ela está dando agora nas sexta-feiras. E ela falou em Shekinah, eu me lembrei, acho lindíssima essa carta, queria fazer um quadro, assim, digamos, dela, né? E aí, para quem escolheu o número 3 hoje, Shekinah, para inaugurar esse jogo da lua cheia no mesmo dia do orixá, né? Que é uma coisa muito poderosa, e com essa lua muito poderosa aí, que é essa cheia em Leão, com o sol em Aquário desse ano de 2026. Tem alguns astrólogos aí dizendo que talvez ela, em termos de planetas se misturando, trocando de lugar no céu, ela seja mais bombástica, assim, de explosões, de revelações de coisas, e depois o ano vai se desenrolar com muitas coisas. Então, para quem escolheu Shekinah, transcendência, aspecto feminino da deusa. Vejam que a deusa saiu hoje aqui, né? Ela tá na primeira carta, que é o cálice. Ela tá ali na espiral, naquele desenho da mulher com uma lua, com esse útero aí em espiral, né? Então a deusa veio com tudo nesse nosso jogo hoje da lua cheia, né? Que já é a deusa ali, a lua é o olho da deusa, né? E cheia, então é quando ela tá no plena, absolutamente plena. Aspecto feminino da deusa, Shekinah é a morada sagrada da alma, o reflexo de Deus. O abraço da mãe pode ser sentido tanto nos seus domínios celestiais quanto terrenos. A árvore da vida cabalística, em muitas tradições místicas, considera a união do Senhor e da Senhora divinos um fator essencial para a transcendência e a bem-aventurança. Olha que legal isso, né? A gente pensar nessa ideia de que o Senhor Divino, sendo Cristo, e a Senhora Madalena, e a linhagem deles, né, com Santa Sara. E eles consideram que a união entre o Senhor e a Senhora Divinos é um fato essencial para a transcendência. E isso a gente tem na maioria das religiões ou questões de espiritualidade, nas pagãs, claro, né? Mas não só essa questão, os chineses também lá do Xing, né? Existe sempre essa união do masculino com o feminino, do masculino com o feminino. Foi só nessa história da Igreja Católica que contaram pra gente aqui, né? Que houve esses rompimentos e tal. Mentiras que foram contadas para nós e que também vão aparecer aí, já estão aparecendo e cada vez vão ficar mais claras e mais evidentes. Então, pessoal, para quem escolheu essa carta, a nossa dama Shekinah é a rainha das estrelas, ela irradia sua luz sobre você. Na condição de um de seus filhos, você está peregrinando por este universo, concretizando os desejos da criação. Qual é o seu sonho? Qual é o seu maior desejo? Sua busca é para descobrir qual é o propósito da sua alma. Em que aspectos a sua busca coincide com os mitos e lendas da Terra? Transcenda todas as limitações. A mensagem dessa carta é: eleve-se acima das restrições terrenas. Se estiver sentindo o corpo pesado, toque a terra. Se estiver confuso, sozinho, peça para que Shekinah ilumine e oriente você. Busque a companhia daqueles que demonstram sabedoria, tenha fé de que vai encontrar a si mesmo, aprecie sua vida na Terra e siga os seus sonhos. Então, ela é uma deusa incrível e que ajuda em todos esses processos de autoconhecimento e de espiritualidade, porque a gente fala muito de autoconhecimento, né, pessoal? Mas isso é uma busca que não tem fim. Nós somos seres ultra complexos e cheios de coisas, por mais que tu busque, mas quanto mais a gente busca, mais autoconhecimento a gente tem,
normalmente mais saúde mental, mais estrutura emocional, pelo menos, de como reagir às coisas, de como viver, principalmente nesses momentos de turbulências, tribulações, né? Talvez a gente nunca tenha vivido um momento de tantas tribulações aqui nessa história da Terra. Talvez não. Nós nunca vivemos, né? Mesmo em outros momentos, nunca foi. Nós estamos vivendo o Armagedon, assim. Então, essa busca, a Shekinah traz essa força, essa busca pela espiritualidade, pela coisa do feminino, que é como se fosse uma jangada, um ancor para te dizer, pode fazer o que tu quiser, o que tu precisa, porque tu tá ancorado por essa deusa das estrelas, por essa mãe. E hoje, no dia de Iemanjá, que elas são todas, na verdade, variações da deusa com outras energias, né? Mas todas essas energias femininas contêm a energia da deusa Ísis, Maria Madalena, Shekinah, as outras deusas lá dos antigos, das antigas religiões pagãs, e enfim, uma infinidade, tudo que é força do feminino, porque a Mãe Terra a Gaia é a própria manifestação da deusa, né? A Terra é esse ser vivo, essa mãe que nos mantém aqui, inclusive apesar de todos os danos que a gente tem causado nela, né? Aí ela ensina o exercício de magia. Coloque sobre uma toalha de veludo preto uma tigela de vidro cheia de água mineral e deixe o cômodo na penumbra. Coloque dentro da tigela um pedaço de âmbar que tenha sido esfregado num tecido de seda ou algodão, para aumentar a estática da pedra. Diminua a iluminação e fixe o olhar na água. Observe nuvens, movimentos, cores e impressões. Aprenda a confiar nessas impressões e a descobrir seus significados. Aqui, né, pessoal, eu digo que a gente pode adaptar, né? Isso aqui são magias. Imagina que as deusas, Wiccas, sacerdotisas faziam lá milênios e milênios atrás. Então, uma toalha preta, um tecido preto, uma camiseta preta. Eu sempre digo que vale a gente fazer a intenção, o que vale é a ideia, né? Uma tigela de vidro com água transparente, que tu vai colocar um cristal, não precisa ter um âmbar, né? E que tu vai fazer uma contemplação, uma meditação ali para aqueles elementos da natureza, a água, o cristal. Se gosta, faz uma respiração, acende um incenso, faz um momento ritualístico, oferecendo para essa mãe, para essa Shekinah, em gratidão a todo esse cuidado, né, que ela tá te trazendo nesse momento e te dizendo para pensar nos teus sonhos, nos teus propósitos, onde é que tu quer ir mais além do que tu já foi, do que tu já viu. Os sonhos podem se tornar realidade e você não está sozinho. E isso, nas minhas aulas todas, seja as canalizações, os passos com os pretos velhos, a neva, enfim, tudo diz assim o tempo inteiro: vocês não estão sozinhos, não tem como estar sozinho aqui nesse planeta. Primeiro porque, gente, a maioria vive misturado com muitas outras pessoas, são poucas pessoas no planeta que vivem mais isoladas, mais sozinhas, mas mesmo assim nós precisamos uns dos outros, sempre, né? E na espiritualidade também, a gente diz assim, que bom que nós não vemos os espíritos, porque senão ia ser uma doideira, porque o ser humano está evoluindo muito, muito rápido, mas para a maioria das pessoas essa ideia de que existem muitos espíritos invisíveis que estão aqui, que nós não estamos vendo, ou muitas coisas no céu que estão lá e nós não estamos vendo, é bem perturbador. Então é um momento também de se alinhar com isso, com orar e vigiar, com confiar naquilo que tu acredita, né? E começar a se abrir para essas novidades que foram ocultas da gente, pra gente ir acostumando com coisas que nós vamos descobrir que sempre estiveram ali e que nós não víamos, porque nós fomos ocultados, nós fomos programados, né, por uma elite aí que sim, domina, manda, coordena o que acontece no planeta Terra. E isso é bem complexo para muitas pessoas, então vamos trabalhando isso dentro da gente para os impactos, e aqueles que já têm não só uma serenidade com essa ideia, mas uma alegria muito grande de que isso finalmente vai ser, a verdade finalmente vai aparecer, muitas já estão aparecendo, que comprova, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
do Cristo, que falou que no final desses tempos as coisas iam ser assim como estão sendo agora. Então, pessoal, gratidão para quem acompanha o tarô, para quem gosta, para quem quiser conversar. Eu já falei ali antes no vídeo, eu sou Lilian, sou psicóloga, sou terapeuta integrativa, taróloga. E falem comigo pelo e-mail, pelos comentários aqui ou nas minhas outras redes sociais. Hoje, em homenagem especial, né, à nossa Mãe das Águas aí, Iemanjá, Odoiá, que ela abençoe a todos nós. Esse jogo lindo aqui do tarô Wicca que saiu. E agora eu vou partir para a segunda parte, que é rápida, que é sobre o orixá, que eu comecei hoje em homenagem, né, à minha mãe Iemanjá, e o tarô dos orixás, que é um tarô que eu vou estudar, que eu não conheço ele, e eu também não conheço a história da maioria dos orixás, né, e eu vou trazer ele junto com o tarô da lua, sempre na lua cheia. E hoje o tarô é esse aqui, tarô dos orixás. Eu mostrei para quem já estava assistindo antes que o livrinho que eu tenho dele é um livrinho bem pequenininho, né, que traz uma interpretação bem curta do orixá. E aí eu tirei hoje o primeiro, né, fiquei muito emocionada com a força do orixá que saiu, porque são muitas cartas e a maioria eu não conheço, como eu disse para vocês, e saiu um orixá que é mais popular, digamos assim, no nosso país, porque as religiões de matriz africana são muito fortes no nosso país todo, né? Inclusive no Rio Grande do Sul depois da Bahia, o segundo estado que mais tem casas de religiões de matriz africana. Eu frequentei uma casa de umbanda durante muito tempo, tenho sonho de conhecer o candomblé, de ir para Bahia, enfim, beber lá de outras, né? Graças a Deus, eu tenho umas clientes e já pacientes lá da psicóloga e tal, que são de Salvador, que conhecem muito, e daí eu aprendo muita coisa com elas. Então, o orixá que saiu hoje, para esse primeiro jogo dos orixás, que vai ter toda a lua cheia nesse ano, foi ninguém menos que o nosso pai, Xangô. Xangô Agodô. Lindo. Então, pessoal, primeiro eu vou dizer para vocês o que diz aqui no livrinho. Xangô Agodô. Xangô foi Obá de Oió. É destemido, conquistador e ambicioso. Conta a história que Xangô, possuindo a poção mágica originária do povo Biriba, na ânsia de possuir o poder e na curiosidade de aprender o funcionamento de tal poção, acabou colocando fogo no próprio palácio e em sua cidade. Segundo a lei da época, quando um rei cometia um ato contra seu povo, deveria cometer suicídio. Xangô enforcou-se em uma árvore na sua terra natal, Koso, e Ansã, sabedora do ocidente, correu para Orumilá e pediu clemência para Xangô. A partir deste momento foi transformada em orixá. Xangô Agodô. Xangô foi Obá de Oió. É destemido, conquistador e ambicioso. Conta a história de Xangô, que possuindo uma poção mágica originária do povo Biriba, na ânsia de possuir o poder e na curiosidade de aprender o funcionamento da poção, acabou colocando fogo no próprio palácio e em sua cidade. Segundo a lei da época, quando um rei cometia um ato contra o seu povo, deveria cometer suicídio. Xangô enforcou-se em uma árvore, na sua terra natal, Koso, e Ansã, sabedora do ocidente, correu para Orumilá e pediu clemência para Xangô. A partir desse momento foi transformado em orixá. Ferramentas e símbolos. Oxê, machado alado, significa equilíbrio de forças, balança, equilíbrio. Xerê, instrumento musical para reunir os orixás, estado de consciência. Livro, leis, vulcão, explosão. Saudação. Kou cabecilê ou caô cabecilê, como a gente
houve, eu acho, né? O pessoal, se alguém vê aqui, que me corrija, porque eu tô lendo aqui porque eu não tenho conhecimento. Mensagem divinatória, momento de aceitação e esperança. Então, que coisa linda esse Xangô Agodô aqui, que saiu pra gente nesse primeiro jogo da lua cheia, que vai ter toda lua cheia o tarô dos orixás. Então, pessoal, ele diz aqui assim: Xangô Agodô, uma das qualidades mais antigas e serenas de Xangô, orixá da justiça, sabedoria e equilíbrio, reverenciado no candomblé e na umbanda como um rei sábio que governa com firmeza. Associado ao trovão, fogo e pedreiras, ele é sincretizado como São Jerônimo, mas não só como São Jerônimo, se não me engano também, agora me fugiu o outro, mas até porque tem diferenças às vezes, né, pessoal da umbanda, do candomblé, e mesmo dentro da umbanda, eu, por exemplo, sou de uma linha da umbanda que chama umbanda astrológica. Nem sei se ou se tem mais no Rio Grande do Sul e tal, mas eu chamo astrológica por quê? Porque os nossos pais, digamos assim, ou os orixás que nos guardam, nos orientam, eles são vistos através do nosso signo, do nosso mapa astral, né? Eu gostaria muito um dia de fazer uma consulta com alguém do candomblé, porque é completamente diferente para eles, né? E na Umbanda também tem outras vertentes de Umbanda muito diferentes dessa, onde eu frequentei e fui batizada. Mas Xangô, no Brasil se fala muito, né? Tem as escolas de samba trazem muito agora as questões de ancestralidade e dos orixás. Então, ele representa um Xangô antigo, maduro, sereno, focado no equilíbrio, nos mistérios da justiça divina. Carrega o machado de 2 gumes, simbolizando a justiça que corta a falsidade e equilibra os caminhos. Atua nas pedreiras, trovões, fogo e energias cósmicas, eletricidade, magnetismo. A saudação Caô Cabecilê. Na Umbanda é comum essa saudação Xangô Agodô, muitas vezes relacionado a pontos que descrevem como dono da pedra lisa, simbolizando um ambiente de transparência, simplicidade e justiça imparcial. Então, pessoal, isso aqui é um pouquinho, como eu falei antes, pra gente estudar junto, né? E eu fui procurar aqui se tinha mais alguma característica diferente, porque eu vou aprendendo, né? E vou trazendo para vocês, e é uma maneira também de reverenciar, né, a minha devoção com os orixás todos. Eu, desde criança, a minha mãe, a gente morava lá em São Borja, lá na fronteira com a Argentina, quando eu nasci, nos anos 70, e a gente ia no verão pra praia, era uma viagem longa para chegar em Capão da Canoa, e quando eu tinha 1 aninho eu fui a primeira vez, e nessa vida foi ali que eu me apaixonei pelo mar, e a minha mãe já era muito apaixonada pelo mar, e eu sempre gostei de todas essas questões das religiões de matriz africana, sempre me identifiquei muito, e assim como de bruxarias, digamos assim, esses dias na aula com a Neva a gente falou do filme As Brumas de Avalon, e eu lembro que eu era adolescente quando eu assisti, fiquei bem impressionada com o filme. E hoje eu tô aqui, estamos aqui, né, nesse novo mundo que já não tem mais absolutamente nada a ver com o da década de 70, quando eu nasci, e ao mesmo tempo a gente ainda segue cometendo os mesmos erros tão antigos, né, de violências, de individualismo, de brutalidade uns com os outros e com a nossa mãe terra. Então, eu sempre falo isso, né, pessoal, que é pra gente refletir. Quanto mais pessoas estiver pensando ou refletindo sobre isso, acho que como a gente pode ajudar e elevar um pouco a vibração do planeta. Então, pessoal, gratidão. Eu sou a Lilian, sou psicóloga, taróloga, terapeuta integrativa. Me sigam aqui, compartilhem, mandem para quem curte isso. E esses assuntos, né, de tarô, de astrologia, de ascensão planetária e de saúde integral, que agora eu tenho falado já um pouquinho da minha saúde também, e que a gente vai começar a falar. Eu quero
falar mais quando eu puder fazer lives, né, pra gente fazer alguns debates com quem tá na hora, ou depois deixar gravado para quem quiser assistir e fazer perguntas sobre saúde integral, né, que é falar um pouquinho, fazer uma introdução aí dessas 3 saúdes, digamos assim, pilares, que é a nossa saúde física, a nossa saúde mental e a nossa saúde energética. Que nós temos outras daí, né? Saúde profissional, saúde familiar, mas essas 3 são os pilares, digamos assim, que nos mantêm aqui buscando o equilíbrio e o centramento nesse momento tão desafiador e ao mesmo tempo tão sublime, né, de transformação para realmente uma nova terra. E como é o final, são os últimos capítulos dessa aqui, tá tudo transbordando, tá muito tenso, mas é porque essas coisas elas realmente vão ficar para trás, né? As coisas que destroem, que manipulam, e elas não vão ficar na nova terra. Então a gente está num momento aí de limpeza muito grande, precisando nos aterrar, nos centrar. Então, pessoal, para quem quiser consultas, né? As consultas, claro, são a primeira consulta normalmente é uma consulta longa, e depois quem já é cliente vai fazendo consultas menores e tal, com o tarô, tem psicoterapia integrativa, tem a consulta de oráculos, que é a primeira consulta mais longa, e daí não é uma coisa genérica como aqui, que é uma mensagem para todo o coletivo. Gratidão, nos vemos daqui a pouco mais no próximo vídeo, que vai ser antes do dia 8, que é o vídeo da lua minguante. Então, até lá!